Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês o novo diagrama unifilar geral, tá? Nós estamos já na versão 2. Agora no diagrama unifilar geral você consegue tanto gerar ele na horizontal quanto na vertical. E eu em particular gosto mais dele na horizontal. Então eu vou mostrar aqui para vocês JC Tools, diagrama unifilar. Na hora que você por aqui você escolhe horizontal ou vertical. Na vertical ele vai gerar dessa maneira aqui, ó. E na horizontal, cadê você? Diagrama unifilar geral. Na horizontal, ele gera assim. Então, vamos de horizontal. Como que esse diagrama unifilar geral funciona, né? Ele traz, desde a entrada, no ramal de ligação, no ponto seu de entrada, tá? Ele já te traz qual que é a tensão e o sistema, então ele vai te trazer o 127.220, a demanda total. Na sequência do ramal de ligação, traz o medidor, tá? Aí na sequência ele já te traz um quadro geral, né? E aí ele tem a função de, ele traz também no diagrama unifilar geral, o carregador veicular, ele traz o transformador, se você tiver, e ele traz também o inversor de frequência, o fotovoltaico, se você tiver. Só que tem uma característica do nosso plugin para que isto funcione, tá? Então eu já vou dar um macete, uma super dica para vocês, principalmente do fotovoltaico, do fotovoltaico, como é que isso funciona aqui, tá? No Revit e no plugin. Já fica a dica aí. Assiste que vale a pena. Ó, você cria um ponto, eu fiz aqui só de ilustração, tá? Eu tenho o inversor, o string, o que manda é o ponto. Então você vai ter que ter um ponto, no meu caso aqui, por exemplo, eu coloquei um inversor de 5 kW, então eu tenho que ter um ponto de 5 kW, certo? O que você vai fazer com esse ponto aqui? Ó? Você vai criar um tipo de carga, tá? Que é uma demanda, você vai criar um tipo de carga chamado inversor fotovoltaico, certo? E o fator de demanda do inversor fotovoltaico, você vai colocar uma constante de 0,01. Por que que isso funciona? Por que que isso funciona? Porque o Revit, para circuito terminal, ele não considera demanda. Então, ele vai calcular, o plugin vai calcular, o Revit vai calcular para você o cabo correto para alimentar o inversor fotovoltaico. Porém, essa potência de 5 kW, como ela está demandada em 0,01, ela não vai somar na sua demanda. Ele vai multiplicar os 5 por 0,01, que vai dar uns 50 watts, mais ou menos, e 50 watts é o consumo dele, né? A luzinha dele, algumas coisinhas acesas. Então ele vai te somar na sua demanda somente 50 watts. Então, pega essa dica. Como que o plugin sabe que ele é um inversor fotovoltaico? Ele procura por duas coisas, tá? Pelo tipo da carga, que tem que ter a palavra aqui, o inversor, certo? Ou também aqui no nome do circuito que tem que estar inversor fotovoltaico. Então, mas é mais fácil você criar o seu tipo de carga que você resolve o seu problema. Dica número 1. Dica número 2. Quando você tiver um transformador, tá? A gente tem um autotrafo aqui no nosso template, que é, por exemplo, aqueles autotrafos para alimentar carregador veicular 380 volts, né? Quando você fizer o transformador, a dica para você aqui é o seguinte: você vai no editar família, aqui, você vai nos parâmetros aqui, ó, você vai criar parâmetros de texto com esse nome aqui, ó. JC impedância, JC ligação primária, JC ligação secundária. Coincidência exata. Se você não colocar, não tem problema nenhum. Ele vai funcionar. O Revit já detecta quando é transformador, tá? Então, quando é o transformador, o Revit detecta e o plugin também. Isso aqui é só para esses campos aqui, ó. A princípio, eles vão para o diagrama unifilar e no futuro, né, a gente vai usar para já para traçar os cabos, né? Porque a gente já sabe que a entrada é delta, a saída é estrela, a gente já vai fazer esse ajuste automaticamente. O futuro não é tão longe assim, tá? Então, se você vai criar esses parâmetros no transformador aqui. Então, o meu transformador pega, sai do meu quadro, que alimenta o transformador, que alimenta, por exemplo, um carregador 380 volts. Quando que ele sabe que é carregador veicular? Você vai fazer a mesma coisa. Ó. No carregador veicular, você vai criar um tipo de carga chamado carregador veicular, né? O tipo de carga aqui tem
tem que ter veicular aqui no nome, tá? Carregador veicular. Então, se ele tiver veicular com as suas variações, ele entende que é um carregador veicular, tá? A gente queria, nesse caso, demanda 1, né? Porque é o que a norma manda, demanda 1, feito. Então, é assim que a gente vai fazer esse caso. E no medidor de energia, são 3 ajustes que você tem que fazer para o diagrama ficar sensacional, tá? Então, vamos pegar aqui no térreo, aqui, deixa eu pegar aqui no térreo. Lá na sua caixa de medição, que é essa daqui, no meu caso aqui é uma caixa P, antes eu chamava de caixa P, agora eu estou mudando, você chama o nome de medidor ou medição. Se tiver o nome de medidor ou medição, ele vai entender que é um medidor ou uma medição e coloca isso no diagrama unifilar geral. Então, nesse meu caso aqui, ó, o que ele fez aqui, ó, eu tenho um ramal de ligação que eu coloco lá no poste, né, para ele calcular o cabo desde lá do meu curso, no meu TB, eu já ensino. O cabo, ele não. O pessoal começa cabo do QDC. O cabo não começa do QDC, tá? O cabo começa lá na ponta do poste. Então, lá na ponta do poste, eu coloco um ramal de ligação. Desse ramal de ligação, eu mando para o meu medidor. Do meu medidor, eu mando para o meu QDCA. Do meu QDCA, eu divido para onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Aí, eu alimento um transformador, que eu alimento um carregador veicular. Por exemplo, de 22 kW. Eu pus um exemplo de 6, mas de 22 kW ele não existe no 220. Às vezes você precisa levar essa atenção. E aí ele traz. E o inversor fotovoltaico, aí ele traz assim, ele vai trazer o número do circuito e a potência de todo mundo, tá bom? Então, esse é um novo diagrama unifilar geral, ele funciona agora tanto na horizontal quanto na vertical. Pessoal, espero que gostem. Essa versão 2 ficou bem mais legal, a gente refez todas as famílias que estavam feias, estavam esquisitas, né? Agora já ficou mais coerente, tá? Para mudar a cor, não quero a sua cor. Gente, já sabem, né? Eu expliquei na outra aula, é o JC, ó. Você vai pegar aqui, ó, JC linha diagrama, tá? E você vai trocar. E o outro aqui, ó, é o JC contorno. Então você vai lá no gerenciar, nos estilos de objeto, tá? E aqui nos objetos de anotação, ó, você dá um JC underline, ó, vai aparecer tudo que é JC, ó. E aí você brinca com as cores aqui, ó. Diagrama, você brinca com os ícones. Lá no diagrama unifilar geral, lá no diagrama dos QDCs, eu mudo as cores mostrando como é que funciona. Então, se quiser mudar, se tiver com dificuldade aqui no gerenciador, olha lá na aula do diagrama dos QDCs, que eu faço, eu mostro, mudo até a cor dos ícones internos, tá bom? Então, ficou assim, nossa versão 2. Eu, em particular, gostei muito e acho que a gente atende bem a necessidade e o entendimento aí da obra. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, valeu.